Oi pessoal, então como dito para vocês aí no vídeo anterior, esse é o nosso primeiro vídeo, é o vídeo número 1, que a gente vai começar a conversar sobre a Lei 11.343/2006, que é conhecida como a Lei Antidrogas. Tá? É importante que vocês tenham em mãos aquela síntese da lei, né, que é onde eu deixei no portal selecionando alguns dos artigos mais relevantes. Não tem como a gente esmiuçar a lei toda, mas aquilo que é mais importante dentro da área do direito penal. Então, tenham em mãos e vamos trabalhando com ela tal qual a gente trabalha em sala com a apostila, né? Vamos marcando e fazendo as considerações sobre essa lei. Bom, o primeiro artigo que eu selecionei aí para vocês é o artigo 28, né, onde a gente vai ter o crime de uso de drogas. Antes de falar sobre ele, vou falar um pouquinho sobre a lei como um todo. Essa lei, a 11.343, ela é uma lei que ela tem também aspectos, digamos assim, administrativos, porque foi ela que criou o SISNAD, né, que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Então, nessa primeira parte, nessa parte administrativa, ele vai falar sobre a criação do SISNAD, vai falar sobre campanhas de prevenção, vai falar, ou seja, sobre política pública adotada pelo Brasil no controle ao uso, né, e tráfico de drogas. Mas o que mais nos interessa dentro da área jurídica do direito são a parte dos crimes. Então, por isso que a gente vai falar do artigo 28. O artigo 28 é o primeiro que vai tratar de criminalização, e a criminalização mais específica é sobre a droga para o consumo pessoal, tá? Então é importante aí, pega lá o artigo 28, que é o primeiro que eu selecionei, e vai estar escrito assim: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo para consumo pessoal, pinta aí, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Então, primeira coisa, vocês observem aí no caput do 28 que ele fala o quê? Trouxer drogas para consumo pessoal em desacordo com a determinação legal. Entretanto, nós não temos no Brasil uma determinação do que seria drogas para consumo pessoal. A gente tem, que nós já falamos na aula passada, quando nós tratamos lá do 35, né, dos coleguinhas, que é a Associação para o Tráfico, nós falamos um pouquinho já sobre isso. Nós não temos no Brasil uma legislação objetiva, aquela que vai separar critérios, o que é droga para consumo pessoal, quantidade, tipo, né, forma que foi encontrada, para aquilo que vai caracterizar a traficância do artigo 33. Então, esse é um grande problema que nós temos. Por quê? Observem lá no parágrafo 2º da lei, que ele vai falar justamente isso, ó. Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá, né, a natureza da quantidade das substâncias. Veja, ele deixou discricionário à mão do magistrado determinar se aquela quantidade, se aquela forma, né, que ela foi encontrada a droga, quer dizer, como que ela foi encontrada. Hoje tem juiz que fala, se ela foi encontrada envelopadinha, bonitinha, ela caracteriza a venda. Se foi encontrada cédulas de dinheiro de pequeno valor, é porque já estava comercializando, aparelhos celulares, objetos assim, ele já, né, que na verdade se pega aí né, como troca aí na traficância, isso já caracterizaria, mas isso fica discricionário a critério do magistrado. E aí, né, a gente já tem aí inúmeras notícias, já até comentamos em sala, dos problemas que isso acarreta, né, porque infelizmente acaba o critério de um não é o mesmo para o outro, e aí nós temos pessoas que são encontradas em situações muito semelhantes, uma indiciada pelo 28 e a outra indiciada pela traficância lá do artigo 33. Então, essa é a primeira questão para a gente pensar. Vocês vão observar aí, voltando lá para o caput, onde, né, serão submetidas as seguintes penas. Observa que esse artigo 28, ele fugiu da determinação da legislação penal de que crime é tudo aquilo determinado, né? Tudo aquilo que é punido com pena de reclusão, detenção e ou multa.
Observe que nenhuma dos 3 incisos aí fala sobre isso, nem de detenção, nem de reclusão e nem do pagamento de multa. Isso gerou, logo que a lei foi promulgada, gerou uma certa discussão polêmica em que alguns defendiam de que o consumo de drogas, né, o uso pessoal de drogas, ele não era criminalizado no Brasil, porque fugia essa regra. E o STF foi chamado a essa discussão e dar uma solução. E o STF se posicionou dizendo que no Brasil o uso de drogas, se ser encontrado trazendo consigo qualquer substância classificada, lembra que nós já falamos sobre isso lá na Anvisa, como droga, como entorpecente, a portaria da Anvisa, vocês já devem ter visto, está lá no portal, né, com todas as substâncias que são caracterizadas drogas hoje no Brasil. E em desacordo com essa determinação, então, está sim incorrendo em crime, em que a pena não vai ser reclusão e detenção, mas sim é caracterizado como crime, portanto, possui um condenado pelo uso, ele vai ter sim as consequências jurídicas da prática de um ato criminoso, ok? Então, sobre o artigo 28, é isso que nós temos aí de mais importante. Eu vou finalizar o vídeo aqui para que ele não fique muito extenso, né, e facilite aí vocês baixarem, e aí eu vou gravar os próximos. O próximo a gente vai falar sobre o artigo 33, ok, pessoal? Até daqui a pouquinho.